Olá, minha gente. A aula de hoje é sobre controle e prevenção de infecção na UTI. Esse é um tema bastante abordado na nossa área de enfermagem. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o tema. Se não, a gente vai abordar agora. Vocês sabem que pacientes da UTI são pacientes altamente graves, pacientes que necessitam de um olhar mais crítico. E são esses pacientes mais propícios a ter infecção hospitalar. Por quê? Porque são pacientes que têm vários acessos venosos, pacientes que têm várias sondas, pacientes que fazem uso de ventilação mecânica, muitas das vezes, fazem uso de sonda para alimentação, fazem uso de sonda para urinar. Então, são pacientes que têm várias portas de entrada para uma infecção. E que se a gente não realizar os procedimentos de forma correta, de forma asséptica, esses pacientes podem vir a ter infecção. Para vocês terem uma ideia, uma infecção uma das patologias como a pneumonia em UTIs, ela é muito, tipo assim, uma das maiores causas de casos de pneumonia em pacientes na UTI é pela ventilação mecânica, por ser um equipamento invasivo, muitas vezes causa pneumonia no paciente. Outro fator importante também que vocês têm que se ligar, que o catéter venoso central, que é aquele acesso central que a gente faz no pescoço, nas veias do pescoço, que são mais calibrosas, são responsáveis pela maioria das infecções sanguíneas. Por quê? Porque são catéteres de calibre grosso e que é uma grande porta de entrada para micro-organismos no sistema. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando realizar esse procedimento, o cuidado na limpeza durante a estadia do paciente na UTI, para que não venham a ocorrer essas infecções. Então, o que é uma infecção hospitalar? Como a gente pode caracterizar uma infecção hospitalar? É uma infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital, relacionada a procedimentos. Quais procedimentos? Os procedimentos que a gente realiza com aqueles pacientes. 72 horas após a admissão, sem evidência clínica ou laboratorial ou com incubação desconhecida. Como assim? O paciente chegou e com 24 horas ele começou a apresentar sintomas de infecção, sinais de infecção. O que é que a gente imagina? A gente vai olhar o quadro clínico anterior do paciente. Se tem alguma evidência clínica ou laboratorial ou incubação desconhecida de um micro-organismo que veio a acometer essa infecção no paciente e que não foi relacionada aos procedimentos, ou seja, ela não vai ser considerada uma infecção hospitalar, porque por mais que o paciente já esteja internado ali com 24 horas, não foi comprovado que não foi, essa infecção já tinha no paciente antes, e ele foi apresentar quando foi internado. Então, não é relacionado a procedimentos que a gente realizou. Agora, passou 72 horas após a admissão do paciente no hospital e ele começou a apresentar sinais de infecção e não tem nenhuma evidência clínica, nem exame laboratorial que comprove que ele já tinha essa infecção antes, então ela é caracterizada uma infecção hospitalar. Relacionada a quê? Relacionada aos procedimentos que a gente realiza no paciente. Então, vamos lá. Fatores de risco para infecção em UTI. Quais são os fatores de risco que os pacientes têm para adquirir uma infecção em UTI? A gravidade da doença de base, ou seja, quanto mais grave o paciente, quanto mais a doença for grave, mais risco que o paciente tem de adquirir uma infecção. Grau de comprometimento das defesas orgânicas, ou seja, pacientes que já estão com o sistema imunológico lá embaixo, pacientes muitas vezes imunossuprimidos. Idade avançada, muito comum também atingir essas infecções mais em idosos. Permanência prolongada na UTI, justamente pelo que eu falei no início. Pacientes que estão na UTI, geralmente são pacientes que têm vários acessos, que têm sondas, que têm ventilação mecânica. Então, quanto mais tempo o paciente passar na UTI, mais risco ele tem de adquirir uma infecção.
O uso de antibióticos, vocês sabem que o uso de antibióticos prolongados também baixa a defesa do paciente. Procedimentos invasivos, como eu falei. Disfunção neurológica, o paciente que muitas vezes não entendem que, tipo assim, geralmente são os pacientes que não estão sedados, são pacientes acordados que eles ficam um pouco nervosos, começam a arrancar sonda, começam a arrancar acesso. Isso também prejudica, porque essa disfunção neurológica do paciente estar se automutilando, retirando os equipamentos de procedimento, podem, ali ele tá pegando, né, no procedimento e no equipamento, na pele, na perfuração da pele, e isso pode também causar uma infecção. Trauma, superlotação das unidades. Sim, gente, superlotação sempre. Porque é o seguinte, se aquele lugar tá superlotado, tem muita gente, quanto mais gente, mais difícil vai ser da gente trabalhar, da equipe de enfermagem trabalhar, porque não tem como dar assistência como é pra ser. Eu sempre bebendo água. Fisiopatologia. Como é que a doença acontece? Como é que essa infecção vai se agregar no nosso organismo? Falha no sistema imune, ou seja, estamos lá na UTI, doentes, já bem debilitados. O que é que acontece primeiramente? O sistema imune falha. Eu acho que vocês viram isso em patologia. O sistema imune falha. Falhou o sistema imune, as bactérias na corrente sanguínea começam a se proliferar. Aí a gente vai, lógico, se a gente tem um antígeno no nosso organismo, os nossos anticorpos vão agir, né? E vão fazer o quê? Uma resposta inflamatória. Aí vai lá os neutrófilos, as células mononucleares, vão lá fazer a fagocitose e aumentar ainda mais essa inflamação. Com o aumento dessa inflamação, o exagero dessa inflamação, o que é que vai acontecer? Vai resultar numa lesão endotelial e trombose microvascular, comprometendo a perfusão tecidual. Ou seja, essa inflamação vai virar uma infecção por conta da inflamação exagerada. Se tudo que é exagerado, se nosso organismo está lá tentando resolver o problema, jogando anticorpo, fazendo uma resposta inflamatória, fazendo, aquela resposta inflamatória vai começar a ficar exagerada, até que rompe nosso sistema. Rompeu nosso sistema, deu um colapso, aí é que as bactérias vão arrochar a nossa corrente sanguínea e a gente vai ter uma infecção. E como é que a gente consegue evitar essa infecção nos pacientes, professora? Como a gente pode ajudar, já que o sistema imunológico dos pacientes são tão fracos? Com as medidas básicas de controle de infecção. O que são essas medidas básicas? A gente tem que conscientizar os profissionais de saúde sobre a importância de seguir o protocolo de controle de infecções. Então, você tem que ser consciente e você tem que conscientizar a sua equipe. Por quê? Porque cada detalhezinho pode ser crucial para a melhora do quadro do paciente. Por exemplo, o que é essa medida básica de controle de infecção? Lavagem das mãos, que eu que ensinei a vocês, pelo amor de Deus, em semiologia. Lavar sempre as mãos. Trocar de EPIs de um paciente para outro. Sempre, minha gente. Foi fazer o procedimento. Como foi que eu ensinei lá? Foi fazer o procedimento, lavar as mãos. Voltou do procedimento, lavar as mãos. Vai para um paciente, lavar as mãos. Vai para outro, lavar as mãos. Sempre trocando de EPIs. Sempre tendo cuidado quando for realizar a técnica sempre tem que ser asséptica. Eu acredito que a professora, eu esqueci o nome dela, que deu a segunda parte de semiologia a vocês, explicou direitinho como é a abertura do material para fazer a realização dos procedimentos, como vocês têm que agir, como é uma técnica asséptica para realizar uma punção venosa, certo? Então, vocês sempre têm que seguir esse protocolo. Às vezes parece besteira eu estar falando, tocando na mesma tecla. Mas não é, minha gente, não é besteira. Isso realmente pode evitar uma infecção no paciente e pode evitar até que ele faleça, até que ele morra. Então a gente sempre tem que cuidar e tratar o paciente como se fosse a mãe ou o pai da gente, um irmão. Porque imagine se fosse ele e a gente fizesse descaso. Tratar o paciente de qualquer forma. Então sempre a gente tem que ver o paciente como ele é uma pessoa importante e ele é o amor da vida de alguma pessoa, ele é importante na vida de alguma pessoa. Então vamos lá, higienização das mãos, que a gente já viu e vai ver de novo. Prática de grande importância no controle de infecção. Minha gente, frisem isso aqui, ó.
prática de grande importância no controle de infecção. Processo para remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo transmissão de infecção vinculada ao contato. Gente, é uma coisa assim, é uma técnica simples que todo mundo viu, todo mundo aprendeu e que é de grande importância para o controle de infecção. Então, higienizar sempre as mãos antes e depois de manipular o paciente. Sempre, minha gente. Pelo amor de Deus, não tem como você realizar um procedimento em um paciente e já ir para outro e nem passar um álcoolzinho na mão. Pelo amor de Deus, isso não existe, minha gente. É uma coisa assim que a gente tem que ter o máximo de cuidado. Porque é como eu falei para vocês. Eles têm grandes portas de entrada e já são imunossuprimidos. Aí já vem com a grande porta de entrada. Todo perfurado. Pacientes graves. Então, se a gente não tiver o máximo de cuidado, qualquer coisinha, eles podem pegar uma infecção. Precauções padrão. Usar EPIs adequados, como assim? Na UTI sempre, utilizar luvas, gorro, máscara, avental. Devem ser utilizados para todos os pacientes, independentemente da presença ou não de doenças transmissíveis comprovadas. Ou seja, não, eu só vou usar uma máscara, eu só vou usar um avental se for com um paciente que tem uma doença transmissível. Jamais. É proteção pra gente e é proteção pro paciente. Então, utilizar na UTI todos esses EPIs em todos os pacientes, independentemente se eles têm doença transmissível ou não. Proteção, como eu falei, muitas vezes pra gente e todas as vezes pro paciente. Medidas de bloqueio epidemiológico, recomendações baseadas na forma de transmissão. Isso é importante, minha gente, prestem atenção. Transmissão de contato, infecção por micro-organismos. O paciente tem que ficar em quarto privativo ou apenas com pacientes que apresentem a mesma doença e ter um profissional para cuidar exclusivamente dele. Exemplo, infecções de pele, tecidos moles com secreção não contidas no curativo. Usar sempre luvas e avental. Então, essa transmissão por contato é geralmente o contato físico realmente, da gente pegar no paciente e transmitir para outro. Ou seja, esses pacientes que têm transmissão de contato, que tem, como eles deram como exemplo, infecções de pele, esses pacientes têm que ficar em quartos isolados com outros pacientes que tenham o mesmo problema que ele e tratados por profissionais exclusivamente deles. Ou seja, para não pegar, não transmitir doença desses pacientes para outros pacientes que não têm a mesma doença. Transmissão de gotículas. Pacientes portadores ou com infecção por micro-organismos transmissíveis por gotícula, que podem ser gerados por tosse, espirro, conversação. Um exemplo é a gripe, a influenza. A transmissão respiratória por partículas é maior que 5 micra. Usar sempre máscara cirúrgica. Ou seja, é aquela doença que, se você espirrar, tiver um contato, você tossir perto de outra pessoa, ela pode pegar. Então, a transmissão de gotículas, elas transmitem partículas maiores do que 5 micras. E sempre você tem que utilizar a máscara cirúrgica. E não é, minha gente, o caso do coronavírus. O caso do coronavírus já é um pouco mais complicado. Não, na verdade, é também o caso do coronavírus. Mas para os profissionais de saúde, a gente usa a PFF2, que é a N95. Não usa a máscara cirúrgica. Mas já foi recomendado que para pessoas, para gente que está utilizando no dia a dia, a gente utiliza aquelas máscarazinhas de pano mesmo. Então, a transmissão de gotículas também é um caso do coronavírus, que pode ser transmitido por pequenas gotículas. Transmissão de vias aéreas, infecção respiratória suspeita ou confirmada por micro-organismos transmitidos por aerosóis, que é ainda pior, minha gente, que são partículas menor ou igual a 5 micra, que permanecem no ar e podem ser dispersadas a longas distâncias. Exemplo, a tuberculose pulmonar. Ou seja, que não precisa de gotícula nenhuma para outra pessoa pegar. Só precisa você falar perto de uma pessoa, porque essa transmissão ela é por aerosol, ou seja, são partículas minúsculas, que são menores do que uma gotícula de saliva. Então, pacientes, por exemplo,
que tem tuberculose pulmonar. Esses pacientes eles têm que ficar isolados em quartos separadamente. E a gente sempre tem que estar utilizando, quem for lidar com um paciente que tenha TB, sempre tem que estar utilizando a N95, que é aquela máscara mais potente, mais forte. Medidas tomadas em todas as precauções de isolamento. Então, em qualquer tipo de isolamento, tanto por contato, quanto por gotícula, quanto por aerosol, a gente tem que restringir as visitas, sendo familiares informados sobre o paciente pela equipe multidisciplinar. A identificação dos pacientes em isolamento é fundamental para a equipe reconhecer e adotar as medidas recomendadas. Sim, minha gente. Toda vez que aquele paciente está em isolamento, tem que ser comunicado à família. Temos que sinalizar a toda a equipe, porque a gente sabe que a gente troca de plantão, né? A plantão da noite é uma equipe, o plantão durante o dia é outra equipe. Então a gente tem que sinalizar na troca de plantão, quando a gente for falar pro nosso colega de trabalho, a gente tem que sempre estar falando qual é os pacientes de isolamento, tem que identificar lá na cabeceira do leito do paciente que ele é de isolamento, porque senão a gente pode estar tanto se prejudicando quanto prejudicando o paciente. Higienização do ambiente. A limpeza hospitalar contribui para a diminuição do risco de infecção hospitalar em ambiente com paciente portador de germes multiresistentes. Devem ser realizadas limpezas no ambiente com álcool 70 nas superfícies próximas do paciente. Qual a superfície próxima do paciente? O leito do paciente, a cabeceira do paciente. Sempre, gente, sempre. Na verdade, sempre que a gente vai fazer a limpeza do leito, tem que ser realizado com álcool 70, para que qualquer micro-organismo ou germe seja morto naquela limpeza. O produto germicida usado no hospital devem ser determinados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Minha gente, no semestre que eu dei essa aula, que foi na turma passada, eu coloquei na prova e eu vou colocar na prova de vocês também. E já é como é que eu posso dizer? Já é um spoiler. Vocês prestem atenção nessas siglas. CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Todo e qualquer hospital precisa de uma CCIH. Ela vai determinar quantos casos de infecção hospitalar tiveram, progressos, atualizações, tudo que vocês imaginarem. Então, se eu perguntar o que é bem fácil essa pergunta, dada essa pergunta. CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Serve para quê, professora? Para atualizar o hospital, trazer novas medidas, está sempre buscando melhorar os casos de infecção hospitalar. Sempre está melhorando. O objetivo dela é reduzir o máximo assim, o quanto menos possível de infecção hospitalar, de casos de infecção hospitalar. Porque é ruim para o hospital, minha gente. Imagina aí, vocês trabalharem no hospital que tem um índice lá em cima de infecção hospitalar. Quer dizer que os profissionais não trabalham direito, porque é todo relacionado a procedimento. Que o hospital é sujo, que os profissionais não trabalham direito. Então, isso é péssimo para a reputação do hospital. E também para os pacientes, pelo amor de Deus, minha gente. Então, a CCIH, ela trabalha justamente para isso, para minimizar o quanto possível esses casos de infecção hospitalar. Vigilância epidemiológica. Como eu falei, a CCIH realiza coleta de dados de forma sistemática, em que observa a etiologia das infecções, os determinantes do processo ou evento infeccioso. A vigilância epidemiológica permite controlar e prevenir infecções. A vigilância para relatórios que devem ser divulgados para a equipe assistencial, promovendo a motivação da equipe. Como eu falei para vocês, eles vão estar lá, eles vão investigar, vão coletar e vão divulgar os casos de infecção hospitalar. Se tiver lá embaixo os casos, a equipe vai ficar muito bem, a gente está trabalhando bem, não sei o quê. Mas se tiver lá em cima o índice de infecção hospitalar, a gente vai ficar um cara de tacho. Isso que eu vou falar agora já é mais como é que eu posso dizer? Já é mais um conselho. Participar de programas de educação formal e informal, garantindo conhecimento para controlar e prevenir infecções no ambiente de trabalho. Sim, gente, por exemplo, o regional.
O regional, ele oferece para os profissionais que trabalham lá no regional, todo dia eles têm uma palestrazinha, todo dia eles têm um mini curso sobre quaisquer for os temas. O que for de importância, eles estão lá dando um curso. Hoje é um curso sobre respiração mecânica, amanhã é um mini curso sobre infecção hospitalar, outro dia é um curso sobre acesso venoso. Então, todos os dias eles fornecem curso. Então, cabe ao profissional de enfermagem também reconhecer que o hospital valoriza, né, o conhecimento, que a gente sempre tem que estar lidando com a educação permanente. O que é educação permanente? É você estar ali sempre aprendendo novas coisas, porque a gente não nasceu sabendo de tudo, e não é porque a gente fez um curso técnico ou fez uma faculdade que a gente também sabe de tudo. A gente sempre tem que ter a consciência que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, eles fornecem esse curso gratuito, e às vezes é o quê? Um quilo de alimento, e às vezes é gratuito. E você vai lá e faz esse curso, e não é por certificado, não é por tal, é somente por conhecimento. E cabe a você, profissional, que estiver trabalhando lá no setor, dá uma pausazinha, o curso é bem curtinho, 1 hora você sai e volta para o setor novamente. Então, é muito proveitoso, são pessoas, os profissionais que dão o curso são excelentes, tem curso de atualização, tem curso de tudo. Então, por que não aproveitar a oportunidade que o hospital dá e assistir? Então, sempre, minha gente, que for possível, que for oferecido a vocês aceitem. Aceitem a educação permanente, porque, como eu falei, ninguém nasceu sabendo de tudo, e não é porque a gente concluiu um curso ou uma faculdade que a gente sabe de tudo, não. Todo dia é dia da gente aprender. Os principais fatores de risco para infecção da corrente sanguínea é o uso do catéter venoso central e o seu tempo de permanência. Como falei para vocês, como é uma veia calibrosa, é uma porta de acesso muito grande. Então, o catéter venoso central é um dos principais fatores de risco para uma infecção na corrente sanguínea. Tanto você utilizar, quanto você ficar muito tempo com ele. Os fatores relacionados ao dispositivo incluem quebra da técnica de cuidado na inserção do catéter e das práticas inadequadas de higienização das mãos, tá vendo aí? Por que é que ocorre mais? Por que é que essas infecções sanguíneas ocorrem mais por esse dispositivo? Quando vai implanta, tem a quebra da técnica asséptica, quando vai fazer o procedimento, e as práticas inadequadas da lavagem das mãos, minha gente, porque lava as mãos de forma inadequada e vai fazer o procedimento. Aí o que é que dá? Infecção. O principal fator de risco para pneumonia é o uso prolongado da ventilação mecânica associada ao tempo prolongado de uso. O que foi que eu falei para vocês no início do vídeo? Que era um dos principais fatores de risco para causar pneumonia no paciente na UTI. Eu não falei que era ventilação mecânica, e aqui eu estou confirmando, ventilação mecânica. Por quê? Porque passa muito tempo com um dispositivo dentro da gente. Então, não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, um dispositivo estranho. Então, claro que ele dali pode causar um problema. O que é que diminui? Minha gente, eu acho que não tem no slide isso não, sabe? Mas eu vou dizer a vocês porque também eu vou botar na prova. O uso da clorexidina a 0,12% na limpeza do paciente, na limpeza oral do paciente, diminui o risco de pneumonia. Então, quem não assistiu o vídeo até o final, perdeu esse spoiler da prova, que não tem no slide para vocês estudarem, eu tô falando. Cai na prova, gente. Clorexidina 0,2% utilizado na limpeza oral dos pacientes para diminuir a incidência de pneumonia causada pela ventilação mecânica. Certo? Outros fatores que podem causar: doença pulmonar grave, posição baixa da cabeceira e presença da sonda nasointeral. Então, o que também pode causar pneumonia? Posição baixa da cabeceira. Minha gente, não dá. O paciente sempre tem que ficar em posição de quê? Quando está com ventilação mecânica. O paciente tem que ficar em posição semifáula, que a gente estudou, com ângulo de 90 graus. 90? 90 ou 60, por aí. Semifáula é baixo ou alto. A presença de sonda nasointeral também é um dispositivo que está no nariz da gente, indo até o estômago, indo até, se é interal, vai até o intestino. Então,
é um dispositivo estranho na gente. Então, pode também causar a pneumonia. Então, gente, vou repetir de novo, porque vocês vão dizer, não tinha no slide, não. Mas eu tô dizendo no finalzinho da aula. Clorexidina, 0,12%, utilizado para diminuir a incidência de pneumonia. É utilizado como, professora? Fazendo a higienização oral do paciente todos os dias. Bom, gente, é isso. E só um lembrete, o paciente não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Então, coloca essa frase na cabeça e siga a profissão. Beijo!